sentir tão somente a presença de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que desapareça agora o homem, que desapareça o irmão Ezra, irmão Takayama, irmão Carlos ou os obreiros que estão aqui nessa plataforma. Então somente o Espírito do Senhor venha se movimentar nesta noite, neste recinto, e que Ele possa batizar com o Espírito Santo, curar os enfermos, libertar os oprimidos, ajudar almas angustiadas que estão aqui nesta noite em busca de uma solução. Esse mundo que nós estamos vivendo, ela está envolvida por tanto pecado, tanta corrupção, tanta imoralidade, tanto engano e tanto erro, que o homem está decepcionado com o próprio homem. Esses dias, no dia 15 passado, o Brasil passou por um ato de civismo muito grande, as eleições. E nessas eleições, gerou-se uma polêmica muito grande após o início da contagem de votos. É um número grande de votos em brancos que estão havendo. E muitas pessoas estão querendo atribuir alguma coisa aos culpados. Nós compreendemos que até certo ponto isso está acontecendo por causa do povo estar completamente incrédulos ao que os homens têm prometido. Na verdade, os homens estão tão decepcionados que a classe política hoje está conotado com termos pejorativos. Quando chama alguém de político, ou a pessoa está querendo falar mal daquela pessoa, ou aquela pessoa não gosta de uma boa reputação. Por causa da corrupção, por causa das palavras não cumpridas, por causa da falsidade dos homens, por causa da corrupção, da ganância pessoal, e apenas as pessoas estão procurando o seu próprio sustento ou então os seus próprios interesses. O mundo que nós estamos vivendo está nessa situação. Estamos cheios de pessoas que prometem e não cumprem, falam e não cumprem aquilo que falam. Eu quero nesta noite vos dizer que aqui nesta plataforma não estamos trazendo a palavra de um homem, não estamos apresentando filosofias humanas. O que nós estamos trazendo aqui é a palavra de Deus, e a palavra do Senhor, ela se cumpre, ela é verdadeira, ela não falha, ela é legítima. Deus é fiel, a palavra de Deus é fiel, e Jesus eu velo pela minha palavra. Se você acredita que é fanatismo dizer que Jesus Cristo vai voltar e que este mundo vai acabar, então chame de Jesus Cristo de o maior dos fanáticos, porque ele mesmo profere dezenas e centenas de profecias, e há mais de 300 profecias bíblicas que dizem que este mundo vai acabar e que o Rei dos Reis vai voltar. Jesus Cristo voltará. Se nós somos fanáticos, Jesus é o maior deles, porque é Ele quem disse: filhinhos, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eis que eu presto venho, Jesus voltará. A última palavra que ele deixou no livro de Apocalipse, no último capítulo, no último versículo, são estas: eis que presto venho. Nós sabemos que o grande governador desta terra não será um comunista, o grande governador desta terra não será um marxista, mas também não será um capitalista. O grande governador desta terra será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas. Ora vem, Senhor Jesus. Contemplamos a sua volta, compreendemos que ele voltará, e por isso cantamos: Jesus Cristo vem, o Rei está voltando, breve Cristo virá, ele vai voltar, e nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares.
Aleluia! Ele voltará. Será que pastor Takayama então vai trazer uma mensagem apocalíptica baseada no livro de Apocalipse? Porque é o livro de Apocalipse que fala nas últimas coisas. Nesta noite vou lhes trazer uma profecia a respeito da volta do Senhor, e não será no último livro da Bíblia, nem nos últimos capítulos do livro de Apocalipse, para que os senhores compreendam que esta promessa da volta do Senhor estaria embasada desde o primeiro livro. Nesta noite vamos trazer o assunto da volta do Senhor baseado no primeiro livro da Bíblia, nos primeiros capítulos da Bíblia. Já fala que ele vai voltar. A promessa da sua vida, da destruição desta terra, nós cremos que ele vai voltar. Aleluia. Capítulo 1 de Gênesis. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Chamacandarabashalamai. Aleluia. 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 Oh, glórias a Deus. Capítulo 1 de Gênesis diz que o nosso tempo está findando. Não acreditam? Abra o capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves do céu e sobre toda a terra e sobre todo o resto que move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E versículo 28 diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que move sobre a terra. Aleluia. No versículo 31, último versículo desse capítulo 1, diz que Deus tinha feito tudo, era muito bom, e foi tarde amanhã do sexto dia. A contagem de Deus, ela é clara. Não vamos fazer afirmações teológicas, nós estamos numa reunião evangelística. Porém, nesta noite quero que os senhores compreendam que Nostradamus não é o maior profeta desse século. Ele apenas foi um descendente de judeus que aprendeu que o que a Bíblia continha é verdade, e ele, embasado na Bíblia, trouxe as profecias. Mas tudo aquilo que ele falou está na Bíblia. Não precisa ser Nostradamus para profetizar que essa terra, dentro de breves dias, estará acabada. O Senhor disse que quando ele criou o homem, a sua imagem e semelhança o criou. Criou o homem. Você seria a imagem e semelhança de Deus? Nós. Mas pastor, o homem é a imagem e semelhança de Deus? Sim. Menos em pecado. Deus, quando criou o homem, o criou perfeito para que o homem vivesse com Deus. Mas infelizmente o homem achou-se no direito de fazer aquilo que bem lhe entendia, o que também lhe era um direito, mas não soube escolher aquilo que Deus havia lhe colocado de melhor. E o que Deus disse para o homem no versículo 28 é: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Muitas pessoas afirmam que o sexo é um dos grandes pecados da terra. Não, senhor.
sexo nunca foi pecado. Pecado é o sexo fora do matrimônio. Pecado é a onda diabólica fora do uso natural. Homens com homens, mulheres com mulheres, e vergonhas e mais vergonhas, traição, adultério, prostituição, imoralidade, lascívia, vergonha, nojo, e isso desagrada a Deus. Mas Deus não colocou o sexo como coisa suja e imunda. Foi a maneira do homem e da mulher se atraírem mutuamente, mas não há pecado nisso. Pecado é o que os homens estão fazendo hoje, deteriorando uma das coisas mais belas que Deus deixou para o homem. Mas a deterioração não é somente no âmbito sexual. A imoralidade, a ganância, o egoísmo, o pecado, a vergonha, a lascívia, a prostituição tem tomado conta do homem da terra. Agora Deus, quando disse frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, aqui está a primeira profecia sendo cumprida. Hoje o homem tem dominado sobre a terra. Quando Deus colocou Noé sobre Adão sobre a terra, este Adão foi se multiplicando as suas gerações. Uma das perguntas que muito me fazem é: quem foi a esposa de Caim? Como se houvesse apenas Abel e Caim. Quem foi? Nós sabemos que foi ou um parente ou uma prima, porque naquela época a única lei que Deus deixou foi apenas multiplicai, enchei a terra. Não havia, onde não há lei, não há pecado. A única lei era multiplicação, e Deus não colocou essas barreiras que havia depois na época de Moisés. E a única lei que havia naquele tempo era essa. Então Abel, aliás, Caim poderia ter casado com uma própria irmã ou uma prima. Naquela época a lei lhe permitia. A única lei que Deus havia deixado era essa: frutificai e multiplicai. E assim a multiplicação foi havendo, crescendo e multiplicando. Por que naquele tempo podia e hoje não? Porque naquele tempo a geração ainda era pura, mas hoje a geração está deteriorada. Se você casa com um parente teu, pode surgir na reunião congênita um problema do teu tio, do teu avô, do teu bisavô, e os teus filhos nascerem deformados por causa do maldito pecado. Mas até essa época não havia problemas. Infelizmente é o homem que tem degenerado, tem trazido coisas vergonhosas sobre a terra, ao ponto de nós sentirmos nojo do próprio homem. Hoje estão dizendo que os homossexuais estão certos. Meus irmãos, se os homossexuais tivessem sido certos, Deus não teria feito o homem e a mulher separados. Mas é o que nós estamos vendo, é que o diabo tem cegado a mente dos homens. Na verdade, quando Deus disse frutificar, multiplicar e enchei a terra e sujeitai-a, pronto, aqui os homossexuais caem fora, porque o homossexual não pode multiplicar nem encher a terra, apenas é vergonha e imoralidade, porque o maldito espírito diabólico está dominando a terra. Ele domina a terra, mas não domina a igreja, porque a igreja é do Senhor, e a igreja continuará triunfante até o dia da vinda de Jesus Cristo. Mas aqui está a primeira profecia cumprida. As gerações foram crescendo, chegou num ponto, apenas em 2000 anos, não levou mais do que 2000 anos, a terra já estava cheia, mas infelizmente encheu também de pecado e moralidade. Foi quando Deus então mandou destruir a terra outra vez, e apenas salvou-se Noé e parte da sua família. Por causa dos mesmos pecados que estão sendo cometidos hoje. Bem, aqui a primeira profecia se cumpre, quando a Bíblia diz multiplicai, enchei a terra e dominai sobre a terra. O homem hoje começa a ter domínio sobre a terra. Ele tem tal domínio sobre a terra que hoje ele consegue dominar pela força dos computadores. Os senhores sabiam que o homem tem tal domínio sobre a terra que ele tem a capacidade igual a Deus de destruir esse planeta Terra? Hoje o homem tem capacidade para destruir o planeta Terra por 60 vezes.
Basta Reagan ou Gorbachev para apertar um botão aqui ou lá, e os armamentos nucleares que os homens possuem, tanto lá como cá, é suficiente para destruir. Há poucos dias eles tentaram se reunir para parar um pouco essa corrida armamentista, porque se eles pararem de fabricar essas armas nucleares caríssimas, poderia matar a fome do mundo todo durante vários anos. Mas o medo, a ganância, faz com que os homens não consigam ter paz. Reuniram-se e eu já sabia que seria praticamente impossível eles conseguirem chegar a um comum acordo, como não conseguiram ali na Irlanda chegarem ao acordo, não conseguiram, e a humanidade se frustrou mais uma vez de acabar com essa guerra nuclear. Por que isso não aconteceria? Ainda não há possibilidade de acontecer um acordo entre eles? Eu não sou pessimista, mas quero lhes trazer uma profecia aqui nesta noite. Não vão chegar nunca a um acordo. Que é isso, pregador? É porque a Bíblia diz que haveriam rumores de uma grande guerra. E nós sabemos que hoje os homens têm armamentos para destruir o planeta Terra. Se você não quer acreditar no que os pastores estão pregando nos púlpitos, que o mundo vai acabar dentro de alguns anos, porque Deus virá, então acredite pelo menos nos cientistas. Eles estão dizendo que não tem mais muito tempo de sobrevivência. Os estudiosos estão dizendo que não tem mais muitos anos de sobrevivência. Os analistas de guerra dizem que pode se adiar a guerra por algum tempo, mas não por todo o tempo. Eles estão dizendo, os grandes estadistas estão estarrecidos de temor e de tremor, tal o poderio que eles têm em suas mãos. No mês passado eu passava de frente ali ao Pentágono e vi aquele majestoso prédio na cidade de Washington, na capital dos Estados Unidos, e quando eu vi aquele prédio e conversando com um dos pastores que estavam comigo, dizia: aqui estão as grandes decisões do mundo, basta eles se reunirem para destruir a Terra e poderão destruir o planeta Terra por 60 vezes. Se uma das bombas que estão dirigidas da Rússia para aquela cidade de Washington forem soltas, esse único míssil guiado por um computador, apertando aquele botão, poderá destruir toda a cidade de Washington. Vocês dirão, que dimensões tem a cidade de Washington? Aquela bomba fará um buraco do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, ao ponto de ter uma distância de 200 quilômetros de diâmetro. Esse buraco, tal o poderio da bomba nuclear que ele já possui hoje. Acabaria Nova Iguaçu, Tomazinho, São João do Meriti, Rio de Janeiro, Guanabara, até mais ou menos a distância do pé da serra, até as últimas regiões de Jacarepaguá, seriam totalmente destruídas, senhoras e senhores. É possível isso? O homem já tem armas. A Bíblia diz: dominai e sujeitai. O homem já domina a terra. Não há animal, por maior que seja um elefante, o homem com a sua capacidade domina o elefante. Por mais feroz que seja o leão, o homem sujeitou o leão debaixo dos seus pés. Hoje vemos leõezinhos amestrados que chegam a lamber os pés do seu dono. O homem teve a capacidade de dominar a terra, de sujeitar todos os animais. O homem dominou, cumpriu-se a profecia. Hoje a terra está dominada de tal forma que o homem pode ir de um lugar ao outro por largas avenidas e domina sobre a terra, sobre tudo que há na terra. O homem tem domínio na computação, o homem tem domínio no seu próprio corpo, ao ponto de poder já fazer transplante de corações. O homem já tem tal domínio ao ponto de ter uma pequena máquina de fazer 60 milhões de operações numa fração de um segundo, que é um desses computadores domésticos que uma pessoa pode ter em sua casa. O homem tem tal domínio sobre a terra que na Bíblia se cumpre o que Deus deixou como determinação no capítulo 1, versículo 26: multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. A terra está sujeita nas mãos do homem. Cumpriu-se a profecia do capítulo 1, versículo 26. Mas agora diz a Bíblia: e dominai sobre os peixes do mar. Até há algumas centenas de anos atrás, o homem não tinha domínio. O homem tinha domínio sobre a terra, podia caminhar de um lado para o outro, como caminhou Marco Polo, como caminhou os grandes homens, mas não podiam sujeitar também os peixes do mar. Sujeitava a terra, mas não o mar e é tudo aquilo que nela há, os peixes. Porque quando ele chegava na beira do mar, ele não tinha condições de atravessar o outro lado.
E muitos deles tentaram, mas quando chegou na época do Renascimento, lá pelos idos do ano de 1500, o homem conseguiu começar a dominar. Naquelas embarcações frágeis, a Magalhães e outros homens começaram a dar a sua primeira volta ao mundo. Vasco da Gama, mais tarde Pedro Álvares de Cabral, outros homens como Cristóvão Colombo começaram a dominar a terra, e agora já não dominavam a terra, dominavam também o mar. Aquele que era o domínio dos peixes, agora passou a ser o domínio dos homens. Hoje, os homens dominam de tal forma que há submarinos cortando as profundezas dos mares, onde os peixes não vão, o homem vai com seus submarinos atômicos. O homem já dominou também sobre o mar. Aleluia, cumpre-se a segunda profecia. Mas houve a terceira profecia. Deus disse também nesse versículo depois: e dominai também sobre as aves do céu. O ar não seria possível, o ar era o espaço dos pássaros. O que mais poderiam subir seriam os abutres e as águias. Esse seria o espaço reservado apenas para os pássaros. Ícaro tentou, mas morreu quando ele colocou penas nas suas costas e pensando que podia voar. O sol aqueceu demais, derreteu as colas que eram feitas de ceras e que grudavam as suas penas, e ele acabou morrendo. Outros tentaram, e de repente um dia, que maravilha, o Brasil está inserido nesse contexto. Um homem que pensou: acho que eu posso. Quando a professora perguntou para ele na escola: homem voa? Aquele menino, quando todo mundo começou a dizer: professor, homem não voa, aquele menino chamado Santos Dumont na escola disse: professora, o homem voa. Todos riram dele, zombaram dele, mas ele continuou: o homem voa. Era um brasileiro, e ele disse: o homem voa, o homem voa, o homem voa. E um dia, ele construindo aquele dirigível mais leve do que o ar, chamado 14 bis, um brasileiro conseguiu voar no domínio das aves. Ele conseguiu sobrevoar a primeira vez. Os anos foram passando, parecia apenas história e apenas ficção para Júlio Werner, mas de repente, quando os homens pensavam que o homem não poderia mais dominar sobre as aves do céu, eis que começam a surgir novas embarcações, novas naves, e começam a hoje surgir. Hoje existe um domínio de tal forma sobre o ar que o homem hoje conseguiu atingir lugares inatingíveis por nenhum dos animais. Hoje o homem já esteve na lua, hoje o homem já atingiu, hoje os céus do mundo estão rasgados por espaçonaves tão poderosos que em poucos minutos pode atravessar. Se você for hoje daqui até o aeroporto do Galeão, no entanto, no momento que você embarcar o seu amigo de avião, ele estará chegando primeiro lá na sua terra, milhares de quilômetros de distância, antes do seu carro chegar na sua casa. Tal domínio do homem, que o homem dominou sobre os céus também, espaço reservado às aves. A profecia se cumpriu. Hoje o homem está na lua, hoje o homem conseguiu grandes conquistas, mesmo às custas de muitas vidas, como aconteceu há poucos dias atrás com a nave Challenger. Mas sabemos que o preço foi alto, mas o homem conseguiu domínio sobre o espaço reservado aos pássaros e domine sobre as aves dos céus. Cumpriu-se a profecia integralmente. Quando os homens dominassem sobre as aves dos céus. Aleluia. O versículo 31 diz que este seria o sexto dia. E o capítulo 2, versículo 1 diz que quando o homem dominasse sobre os répteis da terra, sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, a Bíblia diz que esse dia estaria acabado, que seria o sexto dia. Assim os céus e a terra e tudo que os seus exércitos foram acabado, e havendo Deus acabado o dia do homem, aleluia, descansou no sétimo. Já não seria mais o dia do homem, seria o dia de Deus. Aleluia. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Aleluia. De Adão até Noé, 2000 anos. De Noé até Jesus, mais 2000 anos, 4000.
de Jesus até o dia da sua vinda, completar-se-á o número do homem 6. E quando completar os 6, chegará o 7º, que é o dia do Senhor. E Ele enviará o seu Filho nos ares, e nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Levante a mão e glorifique ao Senhor. O dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está chegando. Este ano de 1000 a 1986 tem sido o ano, o século do domínio do homem. Este milênio tem sido o milênio do homem, mas o 7º será o domínio de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Ele dominará sobre todo homem. Está chegando a hora, está chegando o dia, está chegando o momento da vinda do Senhor, quando Ele dominará. Oh, aleluia! Está chegando a hora em que o grande governador da terra não será um governador passageiro. Uns sobem, outros descem, uns reinam e saem, uns entram e caem, uns são eleitos e perdem o governo. Mas o nosso Senhor não é passageiro, Ele é eterno, Ele não é terreno, Ele é celestial, Ele não é um dos reis, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh, Arabacharabacandaraia. Ele voltará. Eu creio que Ele vai voltar. Você dirá, quando que Jesus vai voltar? Eu não estou trazendo aqui. Meu irmão está errado. O irmão não pode dizer. A Bíblia diz que nós não temos direito de dizer nem o dia, nem a hora. Eu não estou dizendo nem o dia, nem a hora, eu estou dizendo o ano. A Bíblia não diz que eu não posso dizer o ano, mas também não estou fazendo afirmações porque há erros no nosso calendário, e graças a Deus que Deus permitiu esses erros. Há uma diferença de 7 anos, ninguém sabe ao certo se esse calendário que nós temos é o correto ou não. E nós não estamos preocupados com isso. Haverá um abreviamento. A Bíblia diz que se os dias não fossem abreviados, ninguém se escaparia. Jesus, eu não quero ficar, abrevia o dia. Ora vem, Senhor Jesus, Ele voltará. Você, meu amigo, que não está preparado para a vinda do Senhor, nós não temos medo que vai faltar alimento, nós não temos medo que entre o sistema comunista ou capitalista, nós não temos medo que os corruptos tomem conta do governo, nós não temos medo que a hora está findando, que vai faltar alimento, que vai faltar petróleo, que vai haver guerra mundial, que vai haver uma visão apocalíptica, que vai haver problema, vai aumentar a multiplicar a iniquidade, vai aumentar a guerra, vai aumentar os terremotos. Israel já seria restaurado como uma nação, já é uma nação. Nós não estamos olhando para isso, nós estamos olhando para o céu. Ora, 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 vem, Senhor Jesus. Ele vai voltar, Ele vai voltar, aleluia, e Ele levará para si um povo poderoso, o povo salvo, o povo revestido, lavado pelo poder do sangue de Jesus, e que não teme o diabo, que não teme a morte, que não teme os problemas, porque o Senhor está conosco, aleluia. Oh, glórias a Deus. Você que está aqui esta noite, veio atribulado, angustiado, porque o seu candidato não ganhou. Oh, o seu pode perder, o meu não perde nunca. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, para todo sempre. Aleluia. Glórias a Deus, Ele já está eleito e elegeu para si um grande secretariado de príncipes, aleluia. Nós somos príncipes de Deus, estamos aqui na terra e vamos governar, aleluia. Deus colocou-nos para que nós dominássemos sobre tudo e nós vamos dominar, aleluia. Sabia disso?
Você não foi feito para ser pisado pelo diabo, não. Você já tem sofrido, tem sido pisado pelos problemas, pelas angústias, pelo sofrimento, pelos problemas da vida. Você tem sido aí atribulado pelas coisas desse mundo. Você dirá, e o crente não tem problema? Não tem falta de dinheiro? Tem. Não tem alguns problemas financeiros em casa? Tem. Não tem problemas em casa? Tem. Mas olhe para o rosto do crente, veja se ele está triste, atribulado, angustiado. Está não. O crente, ele vive e reina. Ele sabe que Jesus reina com ele. E ele está vivo, ele vence, ele vencerá. Ele estará firme com o Senhor até o dia da sua vinda. Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Nós não tememos nada. Aqui existe branco, existe preto, existe homem, mulher, velho, criança, até japonês existe, minha gente. E Jesus salva o povo preparado. Vamos ficar em pé neste momento e glorificar ao Senhor. Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará. Estamos chegando no final desta dispensação. Estamos chegando nos minutos finais desta terra. Mas o Senhor voltará e nós subiremos com Ele. Aleluia. Agora, de uma coisa eu sei. A Bíblia diz que a figueira iria brotar, e quando esses sinais acontecessem, nós deveríamos olhar. Vocês sabem o que significa a figueira? Israel, sim. Israel não é uma figueira que está brotando, não, né? Já é uma árvore frondosa fazendo sombra aos seus países vizinhos árabes. A figueira não está brotando, não. Olha, a Bíblia diz que quando a figueira brotasse, não passaria esta geração sem que tudo acontecesse. E sabe que ano que a figueira brotou? 1948, ano que eu nasci. Estou com 38 anos. Para completar a geração bíblica, faltam... Fica por conta de vocês a reflexão. Eu sinto que não verei a morte. Eu sinto que faço parte da geração do arrebatamento. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Xaracalabachandarabalaya. Aleluia! Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus! Oh, aleluia! Ele vai voltar! Ele vai voltar! Ele vai voltar! Jesus não mente! Ele nunca mentiu! Ele cumpre porque Ele vela pela sua palavra! Ele não é homem para que minta! Aracharabacandaraia. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o teu Deus. Levantemos as mãos para os céus e glorifiquemos ao Senhor neste momento. Exaltemos o seu nome santo. Aleluia. Aleluia! Eu sei que existem nesta noite pessoas que precisam do encontro com Deus. E você nesta noite vai ter uma oportunidade. Parece que agora cantores vão cantar e outros vão louvar. Mas eu quero que você esteja preparado para entregar a sua vida para Jesus. Se hoje for lhe dado uma oportunidade, tenha o encontro com Deus nesta noite.